Silva, administrador de 31 anos, é CEO do grupo MNX, atualmente dirigindo 7 empresas em diversos segmentos. Daniel, seja muito bem-vindo, cara. Uma honra ter você aqui, meu amigo. Valeu, vamos lá. Vamos lá, né? Entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre crescimento, estrutura e vida fora das câmeras. Eu ia falar vida fora das empresas, né? Que é algo muito relevante também, né? Ô Daniel, cara, conta pra gente um pouquinho como começou a sua jornada. Eu tive o prazer de te conhecer semana passada. Você é um cara jovem e quando você começou a contar, as empresas que você passou, as coisas que você fez, eu falei, peraí, quantos anos que esse cara tem, pelo amor de Deus? Conta como foi seu processo, a sua jornada, como você começou, compartilha com a gente. Bacana. Cara, comecei oficialmente foi com 12, 14 anos, né? Foi mais ou menos essa data. Mas eu vim de uma família empreendedora, né? Meus pais, meu pai em especial, ele é um empreendedor nato. O nome dele é José Carlos. A gente lá em casa tem um negócio com os nomes, né? E meu pai, ele reflete muito, fala muito do nome José, né? José bíblico, ele teve, onde ele colocava a mão, fazia dinheiro, né? Prosperava. E a veia empreendedora lá de casa, tanto minha quanto do meu irmão, da minha mãe, ela vem daí. Então, aos 12 anos, entre 12 e 14 mais ou menos, eu enxerguei uma oportunidade de mercado bem diferente, né? Eu ganhei minha mãe, ela sempre foi apaixonada por artesanato, comércio, essas coisas. Ela abriu uma loja minha família é proprietária da Dracma Móveis, ali no Getúlio Vargas, e ela abriu uma loja no fundo, na rua paralela, na Marechal Deodoro. É uma loja de artesanato, e no dia da inauguração dessa loja, o artesão, Osmar, o nome dele, me deu um porquinho de barro. Eu não dei muito valor pro porquinho, eu levei para casa, pintei ele todo, mexi e dei de presente para minha mãe. Dei de presente assim, eu deixei como decoração na mesa dela. E um cliente se interessou, comprou, e eu vi que era Olha só, uma oportunidade de negócio, você tinha, né? 14? Cara, 13, 14, eu não me lembro ao certo a idade, mas foi bem gurizote, foi algo muito aleatório, né? Peraí, peguei um negócio, fiz alguma coisa e já repassou com um valor interessante. Isso. Esse porquinho especial minha mãe tem até hoje, né? Não foi vendido, mas como ela falou, eu peguei e comprei na verdade tinha ganhado acho que eram uns 3 ou 4, que foi durante a inauguração. O Osmar, ele fez uma apresentação lá, então ele fez várias coisas, ele fez vasos, ele fez, e os porquinhos fez ali... na hora. E aí ele queimou e entregou, me deu de presente esse conjuntinho de porcos. Eu não lembro se eram uns 3, uns 4, era pouquinho. Aí eu pintei e deixei lá, os outros ficaram jogados lá em casa. E eu peguei esses outros, pintei eles novamente, vendi com o dinheiro deles, comprei outros porcos, assim. Foi. Eu lembro que tinha uma vendedora chamada Edilene. Ela é proprietária da NIT Interiores, junto com a Laura hoje, ali na Estevão de Mendonça. E ela foi uma das primeiras vendedoras dos meus pais. Ela falava, Daniel, você é um porqueira, porque eu vendia porco, né? Eu ficava irritado com ela, grilado. E desde então eu nunca parei de empreender, sempre atuando na área do empreendedorismo, mesmo de maneira de criança, né? Pra mim era só uma entrada. Eu lembro que na época o salário mínimo estava girando em torno de uns 500, 600 reais, coisa baixa, eu acho que nem isso. Eu não me lembro o valor exato. E cara, eu tirava quase 2 vezes o salário mínimo. Pintando porquinho. Pintando e vendendo porco. Caramba, cara. Eu só parei de vender os porquinhos porque o Osmar se mudou, não da cidade, mas ele mudou para um lugar muito distante, ficava ruim para eu ir pegar os porquinhos. Ah, sim. E aí tinha que sair da rotina dos meus pais, e acabou não... Problema no fornecimento. Foi problema com o fornecimento. Devia ter diversificado o fornecedor. Quem sabe se tivesse diversificado, tava até hoje no ramo. Eu entendo dos porquinhos. Pô, que legal, cara. E daí, você já sentiu que, vou fazer administração? Não. Como foi? Não, você cara. Pra entrar na faculdade? Cara, foi bem conturbada. Não tem como eu contar essa história sem não comprometer o meu irmão, né? Meu irmão, ele entrou em várias faculdades, acabou não
finalizando nenhuma delas. E as pessoas enxergam isso de maneira negativa, né? Eu não necessariamente, eu acho que a faculdade é muito importante, mas não acho que é o fator preponderante para a pessoa ter êxito, né? Porque principalmente a nossa geração cresceu ouvindo, se você quer ser alguém, tem que ter faculdade. Isso. Não necessariamente é isso, mas pô, é interessante. Hoje eu vi uma frase no Instagram que eu fiquei, acho que foi do Alfredo Soares, do Bora Vender. Acho que eu bati no fio aí. Aí. Tem uma frase bem bacana do Alfredo, eu não sei se é dele, mas acredito que seja do Alfredo Soares, do Bora Vender. Ele é da G4 Educação, né? Gestão 4.0. E ele fizeram uma pergunta para ele, qual foi a maior loucura que você fez por dinheiro? Aí ele respondeu, faculdade, né? Então, o maior exemplo disso eu tenho dentro de casa. Meu pai tem a 5ª série e nós construímos um patrimônio. Semana passada, umas 2 semanas atrás, a gente estava conversando sobre alguns possíveis investimentos, né? E meu pai, como de costume, estava falando, pois é, o que eu construí com a 5ª série. Quero saber o que vocês vão construir daqui para frente, né? Vocês que têm aí, são pós-graduados, têm formação acadêmica, quero saber o que vocês vão fazer de maneira técnica, o que eu fiz de maneira empírica, né? Ele nem conhece essa palavra, mas é o contexto, né? O que eu fiz de maneira intuitiva. Então, como que eu entrei na faculdade? Meu pai, ele sempre deu muito valor, porque da família dele e da família dele, né? Ninguém teve a oportunidade de ingressar na faculdade. Acho que poucos, acho que os meus 2 tios mais novos tiveram essa possibilidade. Então, ele sempre deu muito valor. Como o Evinho, meu irmão, ele é conhecido como Evinho, né? Como o Evinho, ele é mais... Ele acabou entrando em uma, quase finalizou, mas aí viu que não era o que ele queria, mudou para outra e insistiu. Eu cheguei para meu pai no final do ensino médio, falei, pai, me dá aí 6 meses para eu pensar, para eu ver o que eu quero fazer da vida, né? Uma resposta muito sábia, né? Ele falou assim, olha, eu não vou errar com você o que eu fiz não vou deixar você livre como eu deixei seu irmão. E então, enquanto você não sabe o que você quer, você faz o que eu quero. E aí, 2 dias depois, eu estava matriculado na faculdade de administração. Olha só. E o X da questão é que até hoje eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço, né? Não posso dizer que é o que eu faria o resto da vida, mas eu amo o que eu faço. E o X da questão é que até hoje, de fato, não sei o que eu quero fazer da vida. Eu gosto de experimentar. Você falou, né? Como que uma pessoa tão jovem passou por tantas empresas e tem tantas experiências? Se deve a uma inquietação, né? Como até hoje eu não sei o que eu quero da vida, eu experimento. E a retaguarda que o meu pai e minha mãe me deram foi fundamental para isso acontecer. Então eu não tinha medo de arriscar, né? Algo que eu falei na nossa primeira conversa, eu tenho clareza do privilégio que meus pais, as pessoas não veem isso com bons olhos, né? Na verdade, eu enxergo isso como uma oportunidade. Eu enxerguei oportunidade no fato dos meus pais me darem uma boa segurança financeira, emocional, familiar, né? As pessoas falam, nossa, mas então você não cresceu por seu mérito, né? Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu vejo que ter eles como foi um fator preponderante para catapultar e chegar onde eu cheguei hoje. Facilitou muito, né? Facilitou muito. Não, mas se você não tivesse mérito, você ia rodar nessas empresas rapidinho, cara. E eu falo bastante assim, cara, é o que eu faço, é o que a gente pretende fazer agora no Propulsão, né? O que é? É entregar uma estrada mais pavimentada para uma turma que está entrando. Então, o novo empreendedor, às vezes, ele tem uma visão lírica do empreendedorismo, né? Acha que é só flores, e não é. Não é dessa forma. Você já entrevistou várias outras pessoas, estou vendo vários nomes ali, o Orley, o de Greco também, eu tenho bastante contato com a Carla, com as meninas, né? São pessoas que sabem que a estrada do empreendedorismo não é estrada, ainda mais se tratando de Brasil, ainda mais tratando do país que a gente vive hoje, né? E
A ideia do Propulsão, fazendo um jabá já aqui, claro. A ideia do Propulsão é mostrar essas dificuldades e mostrar que é possível, né? Mas também não não dá a ideia ilusória de que é fácil. Aliás, quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, Propulsão Empresarial é um evento que o Daniel, junto com outros colaboradores, pessoas assim, top aqui da nossa região, construíram, vai ser no dia 18. Dia 18 do 12. Dia 18 do 12. A gente vai lançar esse podcast amanhã, Daniel. Então o pessoal vai ter uma semana aí para assistir, para entender, para sacar, tá pronto no sábado para ir lá assistir vocês. Show. E é interessante como e muitas vezes a gente identifica a questão do propósito, a questão do querer dentro do ensinar, né? Do servir, do ajudar quem ainda não passou pelo caminho que você passou. Sei que você tem um fundamento muito forte cristão, é um grande líder dentro da igreja também, e foi a primeira vez que você pensou, vou fazer um evento, vou ajudar pessoas, vou passar o que eu sei, ou você já tem essa questão de ensinar, de passar o seu conhecimento? Como funciona isso? Cara, eu dei aula eu coloco aí 7 anos, né? Mas oficialmente foram 4. Nas mais diversas instituições de ensino, né? Eu passei pelo Sebrae, passei uma breve data em faculdades também, mas eu sempre gostei de ensinar. E meu pai, você falou do cunho cristão da coisa, né? Religioso, espiritual. Meu pai, ele sempre ensinou que vidas são salvas com recursos, né? Então é uma analogia que ele faz, né? Fugiu aqui. Não, quando voltar, não tem problema. É uma analogia que ele faz, né? Nós somos feitos reis e profetas dentro da estrutura da igreja, né? Enquanto os profetas estão destinados a pregar e levar o evangelho, seja no campo missionário, seja na igreja local, nós, enquanto reis, nós financiamos toda essa estrutura, né? Porque evangelismo em si, ele despende recursos, né? Então, meu pai, ele sempre foi um incentivador e um patrocinador de missões. Isso é algo que vem de berço, né? E a forma como eu entendo que uma igreja forte financeiramente é uma igreja que tem mais possibilidades de alcançar. Porque, cara, as pessoas espiritualizam demais as coisas, e as coisas são espirituais, né? Mas não tem como eu fazer uma ação. Eu sou da Lagoinha, né? Inclusive o pastor Hugo vai estar com a gente lá no dia 18 do 12. A Lagoinha é uma igreja que faz uma série de ações sociais. Agora no Natal nós vamos fazer uma ação sociais com moradores de rua. E como nós financiamos tudo isso? Né? Como nós possibilitamos tudo isso? Financiamento. Né? E como esse dinheiro chega? Eu nasci num lar cristão, né? Então, minha família, par de pai e mãe, são todos assembleanos. Eu falo que eu que saí, né? Fugi ou veio assembleano. E a minha vida inteira eu vi meu pai investindo nisso, né? Eu acredito que é uma das formas de mudar a realidade que nós vivemos, de melhorar a realidade que nós vivemos enquanto sociedade, enquanto pessoa, porque quando a pessoa melhora, a sociedade melhora, né? A entrega melhora. Isso é muito importante, cara, porque eu tenho a impressão que muita gente, não sei se é coisa do brasileiro isso, mas enxerga com maus olhos você querer falar sobre dinheiro, querer falar sobre prosperidade, querer sair de onde você está. Tipo, em muitas situações assim, se você fala sobre isso, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre investimentos no círculo errado, você acaba sendo visto como arrogante, como prepotente. Como você enxerga essa situação? Cara, eu fui seminarista, fui estudar fora e durante esse período eu fui seminarista, e um dos preconceitos que eu sofria muito dentro do seminário era, poxa, mas você você vem de uma família rica, mas meu pai, ele cresceu, né? Por que eu falo que eu fui privilegiado? Meu pai, ele construiu. Meu pai ia buscar minha mãe na casa dela com a bicicleta de cargueira, né? Então meu pai cresceu e construiu tudo que ele tem. Quando eu falo que eu fui privilegiado, é porque eu entendo que eu entrei
em algo que é já bem estruturado financeiramente, né? E eu senti e passei por certos níveis de preconceitos dentro da instituição, né? De pessoas que não entendem disso que eu já falei anteriormente, né? O reino avança com recursos, não tem como você... a oração é extremamente importante, mas a oração eu costumo dizer que é a união de duas, né? É orar, falar e agir, né? E a ação ela vem com recursos, até, cara, há uns 4, 5 anos atrás eu recebi um pastor que veio da Grécia. Eu não sabia quem era, pastor Valdenor da Assembleia de Deus, eu não sabia quem era. Ele falou, olha, quando eu fui para lá, fui enviado em missão para fora, você não tinha nem nascido ainda. E seu pai nos ajudou em campo todo esse tempo. Se não fosse ele com alguns outros irmãos sustentarem, né, porque o missionário come, o pastor come, as pessoas que estão voluntariando comem. Como que elas comem? É com recurso, é com dinheiro. Tem uma frase, eu não me lembro de quem fala, se é Peter Drucker que fala, né? Não existe tal coisa de almoço grátis. Alguém está pagando essa fatura. E quando a gente fala traz dinheiro para o âmbito espiritual, para o âmbito religioso, as pessoas têm muito preconceito, né? Porque não entendem, né? Tem um versículo bíblico que diz o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Mas não é o dinheiro em si, é o que o dinheiro faz, né? O meu chefe, eu sou apaixonado por ele, o meu último chefe, meu diretor, o Anderson Ribeiro, do grupo FFX, Smart Fit, entre outras. Ele é uma inspiração, né? Eita. Pode continuar. Até fugiu a linha de raciocínio. Acho que ia ficar legal se levantasse essa cortina aí, cara, quando você pegasse daqui. Verdade, hein? Vai ficar lindão. Acho que fica mais massa. Mano, eu falo demais, às vezes eu viajo no assunto, então você puxa. Tá tranquilo. Você puxa, eu sou falador pra caramba. Bom que a noite não aparece esse adesivo, você não consegue tirar ainda. Mas o reflexo lá fora tá mais escuro que aqui dentro, não aparece tanto, pô. Dá uma amplitude Vai dar uma... interessante na sala, melhor uma cortinona preta. Isso aqui no pôr do sol fica a coisa mais linda, cara. Eu imagino. Eu trabalhei um tempo ali no SB Tower, aquela ali perto de Santa Rosa. Prestei consultoria para algumas clínicas e tanto de manhã quanto à noite a vista é linda, né? Você sai. Não dentro da sala é tudo fechado. Mas quando você pega o corredorzinho para pegar o elevador, é linda. E agora tem ali perto tem um atacadão e eles têm a bandeira. Eu sou um patriota, velho. Eu sou um patriota demais. Eu lembro que logo quando eu voltei dos Estados Unidos, eu ainda estava voltei para morar e morei nas casas dos meus pais. E a decoradora que estava fazendo o quarto, ela queria, não, mas você morou fora, vamos colocar uma bandeira americana aqui. Eu falei, não. Fica americano, caramba. Bandeira americana aqui não. Não, quando estava lá, honro muito, porque aprendi muito lá, mas bandeira americana quando estava lá. Aqui é Brasil, pô. Aqui é Brasil. E aí quando você desce de lá, o atacadão colocou uma bandeira nacional, né? E a minha esposa até tira onda demais comigo, que quando eu passo lá na frente, fala, olha como que tá a bandeira, tá linda a bandeira. Fica até inspirado, né? E aí quando a gente desce do SB Tower, ela é grandona, né? Você vê, é lindo. Eu sou patriota, eu gosto do que o Brasil representa. Apesar de todas as dificuldades, continua sendo uma terra de oportunidades. Quem enxerga e que valoriza isso, eu tô cheio de frases hoje que eu não me lembro o autor, né? Mas, inclusive, ele é brasileiro, cara. Fugiu o nome dele. Enfim, que ele fala, enquanto uns choram, outros vêm de lenços. Então... Isso aí é Silvio Santos que falou. É Silvio Santos que falou? Então, é você enxergar a oportunidade na dificuldade, né? Hoje, eu trabalho, a maior parte do meu trabalho, ela vem de consultoria, né? Eu sou mentor empresarial de algumas empresas. Fala sobre o que você faz hoje, como funciona, que tipo de consultoria você faz. Tá. Cara, então,
Hoje, o que eu faço, eu gosto de dizer que eu garanto as operações, né? Enquanto eu estava no Grupo FFX, em outras empresas que eu era contratado, eu garantia as operações. Hoje, o que eu faço é pavimentar uma estrada para facilitar o trajeto dos empreendedores, né? Então, como eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas multinacionais, os meus pais eu venho de uma cultura empreendedora, eu aprendi muita coisa na faculdade, e é algo que eu falo para muitos meus alunos: a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, a faculdade te prepara, vou reformular, a faculdade te prepara para o mercado de trabalho, ela não te prepara para você empreender, né? Tem algumas atividades que eu gosto de fazer com jovens e adolescentes, que é justamente para ensinar essa galerinha nova, da minha idade de 13, 14 anos atrás, o que é a vida real, né? A vida real é venda, a vida real é empreendedorismo, a vida real é network, a vida real é você conseguir penetrar e fazer amizade, conhecer pessoas que possam te possibilitar. A vida real é isso. E a escola não ensina. Você vê a pessoa que é muito boa de português é muito inteligente. A pessoa que é boa de matemática, que por sinal era péssimo na faculdade, era péssimo no ensino fundamental, ensino médio, era um zero à esquerda, literalmente matemática. Hoje, se você me entrega aí receita de venda líquida, custo fixo e variável, eu faço terror com a estrutura de custos, né? A pessoa que é boa de matemática é muito inteligente, a pessoa que é boa em geografia é inteligente, mas o cara do fundão, aquele cara lá do fundão, que quando faz as festas é a melhor festa, ele consegue aglutinar as pessoas, é marginalizado, né? É tido como mais cara influência dentro de um grupo, é enxergado como o cara com maus olhos, né? E esse é um comportamento, e esse é uma habilidade que qualquer pessoa que queira se dar bem em qualquer âmbito precisa ter, né? Que é relacionamento interpessoal, é trabalho em equipe, é conseguir vender a sua ideia. O mundo é vendas. Por muito tempo eu tinha uma crença limitante de que eu não sabia vender. O fato que eu não gosto de vender, mas eu sei que isso é importante. Tudo é venda. Quando eu chego num lugar, a minha roupa me vende, a minha atitude me vende. Se eu consigo conversar com as pessoas e me entrosar com as pessoas, isso é venda. Se eu quero vender ou entregar um processo de consultoria, eu preciso vender, né? E a venda não é necessariamente uma troca de valores. A venda é uma troca de impressões, né? Então, às vezes, quantas vezes eu comprei cursos ou produto que a embalagem era muito boa, né? Venda é isso, né? Agora, se o cliente vai gostar, se vai ser perene, a ação é o uso do produto, né? Mas como a você vida quebrou essa crença sua? Precisando de dinheiro. Necessidade. Cara, eu fui para os Estados Unidos, eu não falava nem hi nem bye. É uma frase é um termo que eles usam lá, né? Nem oi nem tchau. Na segunda semana de seminário, o pastor Napoleão, ele tinha uma regra na casa do seminarista, que era o quê? Você tem 2 semanas para você se adaptar, 2 semanas, 3 para você se adaptar. Depois disso, você não pode sair com um falante, com alguém que fala inglês, né? Nem que seja a Libra americana lá, né? Você não pode sair. Então, eu era responsável pela tesouraria, né? Fazia parte o pastor Napoleão, a igreja dele era uma igreja supervisora, então ela supervisionava outras igrejas, e eu fazia parte da tesouraria junto com a Sinara, que era a minha supervisora. E eu tinha que lidar com o gerente do banco americano, eu tinha que fazer a compra para casa dos seminaristas, eu tinha que fazer as coisas. E fora isso, depois dessas 3 semanas, eu quero comprar uma pasta de dente, vou lá no Walmart. Aí chegava lá, você não pode ir com alguém que fala, você tem que ir sozinho. Então, ou você faz mímica ou você aprende a falar. Né? Eu falo que a necessidade é a melhor das escolas. Não tinha tradutor instantâneo, né? Até tinha, pô. Quando eu cheguei lá, eu caí na besteira do quê? Falei, não, chegando lá, eu acho que meu celular nem vai funcionar lá. 2013, 2012, 2013. Acho que meu celular nem vai funcionar. Eu peguei e deixei meu celular aqui, deixei meu computador, as coisas tudo aqui. Cheguei lá,
Mano, a sorte, quando eu embarquei, eu desembarquei em Miami, porque o pessoal falava que o processo imigratório lá era mais fácil. Eu desembarquei em Miami, e aí quando eu tava entrando na conexão para ir para Atlanta, que é a cidade onde eu ia morar, eu conheci um brasileiro. Caraca, meu. Então meu trajeto de lá até ser recepcionado em Atlanta foi com um brasileiro. Foi com isso. Mas depois disso eu tive que aprender. Como que eu aprendi vendas? Passando necessidade. Né? Apesar de eu saber que eu teria uma retaguarda de meus pais, eu sempre fui muito orgulhoso. É feia essa palavra, né? Mas eu sempre fui muito orgulhoso. Eu nunca gostei de ter que justificar o dinheiro que eu pedia para eles. Foi aí que eu comecei a vender os porquinhos, eu enxerguei uma demanda e enxerguei também uma possibilidade de não precisar ficar pedindo bênção para tudo que eu ia fazer. Não acho que seja feio não, cara. Eu acho que é o lance de você não quer dar o passo para trás. Quero continuar, quero dar um jeito, quero me virar. E você procura, não deu, pô, não tem nada de errado em você. Às vezes dá 2 passos para trás, mas cara, continua tentando, não existe. Dois filhos de Francisco canta aquela música, né? No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Minha mãe não queria que eu saísse, mas no dia que eu decidi, ela falou, olha, Daniel, você quer ir? Vai, mas não volte, né? E assim, não foi um incentivador. Minha mãe é a pessoa, assim, mais carismática que eu conheço. Pra pessoa brigar com minha mãe, a pessoa tem que ter muito talento, até porque muitas vezes ela se anula pra não desagradar o outro. Aí eu falo que pra brigar com minha mãe, tem que ter muito talento, cruzar minhas pernas. E aí minha mãe soltou essa, né? Então, você quer ir? Vai, mas não volta. Não vamos dar esse gostinho pra sociedade, ela falava, né? Do cara que não deu certo e voltou pra casa. E aí, pior, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei com a mão na frente e outra atrás, né? E com uma dívida ainda, acho que $200 que eu deixei pra trás. Ainda bem naquela e voltei, não valia 5,60. Acho que não chegava a R$3, tava 2 e pouquinho, pô. E aí cheguei endividado pra morar na casa dos meus pais. Enfim, a venda, ela veio disso. Ela veio de não querer dar um passo atrás. É feio? Não é, né? Até algo que eu falo muito para os meus alunos novos, né? Novos que eu falo assim, nunca empreendeu, nunca fez nada, tem uma ideia que ele acha que é boa e a gente vai, você me perguntou o que eu faço, né? E a gente trabalha na validação disso. E às vezes a pessoa está empregada, né? Mas a ideia dela é algo que demanda um tempo específico. Por que eu saí das academias? Por que eu saí da Smart Fit, do grupo FFX, né? Que é os franqueados da Smart aqui em Mato Grosso? Enfim, uma pá de academias. Por que eu saí? Eu saí porque o negócio que eu queria atuar é um negócio que me traria mais rentabilidade, mas é um negócio que depende de mim quase que 100%. Hoje, eu saí em março. Hoje eu tenho uma equipe que me dá suporte. Então... Você ainda presta serviço para eles, mas não é mais funcionário? Não sou mais colaborador, a gente fala, não sou mais mensalista, né? Eu sempre fui PJ, sempre gostei da liberdade financeira. Eu acho que os impostos sociais, na verdade, é um roubo legalizado, né? Então, enfim, não vou entrar no mérito, no mérito político da coisa. Cara, depois que eu comecei a trabalhar de PJ, eu nunca mais vou ter Não. Assim, cara, você acredita assim, eu sempre fui muito liberal com as coisas, né? Mas essa foi uma visão que quem trouxe foi o Anderson Ribeiro, que é meu diretor, eu falo que é meu diretor porque é uma pessoa que me inspira muito, né? Ele falou, Daniel, o que você quer com o CLT, cara? Né? E ele me abriu um leque, me abriu os olhos com outras possibilidades. E desde então nunca mais trabalhei como CLT, sempre como PJ, porque eu enxergo mais vantagens, enxergo mais possibilidades enquanto PJ. Com certeza. Né? Tá. Cara, hoje você está ligado de alguma forma ao grupo ainda? Você presta a sua consultoria? Só consultoria, nada algo muito pontual. Você falou que a sua consultoria, o seu trabalho é validar e pavimentar o caminho. Mas, pô, a gente está falando de um grupo bem grande já, consolidado. Não, sim. Hoje, como funciona o seu trabalho?
o meu trabalho lá ele é extremamente pontual, né? Enquanto eu estava lá dentro, eu gerenciava a parte operacional das academias, a garantia de operação. Hoje é mais, como que eu vou dizer? Hoje é mais consultivo do que executivo, né? Justamente porque eu tenho o foco na área de mentoria e de consultoria, que é o que eu atuo quase que 100% do meu tempo hoje, né? Essas empresas, como atuar no Grupo São Benedito, tem N empresas lá, o pessoal pensa que é só construtora, mas não é. O Grupo São Benedito tem as academias, então aqui tem as Smart Fits, tem a Race Bootcamp, tem a Shogun Team Academia, todas foram academias que eu passei dentro dela no condicionamento da gestão delas, né? Tem restaurantes, o Serafina é do Grupo São Benedito. Estacionamento, tem shoppings, tem fazendas, tem PCH. Cara, é um conglomerado de empresas muito grande, né? A construtora, eu acredito que ainda seja o carro forte, mas não é tão forte como era antes, né? Passar por essas empresas, por empresas desse porte, elas me deram lastro para evitar erros nas minhas operações. Algo que eu falava muito pro meu chefe, pro Anderson, pro meu diretor, né? Chefe, eu não tô aqui por conta do salário, né? Se eu for equiparar o que eu ganharia nas empresas dos meus pais e o que eu ganho aqui dentro, não chega perto, e eu tô aqui por um motivo só, o conhecimento que o senhor me passa. Ponto. Né? Isso sempre foi muito claro entre a gente. E algo que eu acho que essa clareza dava ao Anderson uma liberdade para ele me dar uns tapas, né? Então, assim, muita coisa... É conhecimento que você quer? É conhecimento que você quer? Toma, né? Eu lembro um dia, por exemplo, eu tenho um perfil, eu sou C do DISC, né? É um perfil extremamente passivo. Eu espero a coisa acontecer para ver se acha uma solução para isso. O Anderson é um D, um dominante, né? Eu lembro um dia que ele pediu para eu alinhar algumas coisas com os gerentes e eu, em vez de coordenar a mudança, eu fui negociar a mudança. Aí eu fui político. Minha esposa trabalhava comigo, trabalhava na mesa em frente, né? Bem no início, logo que eu entrei nas academias. E aí o Anderson consegui fazer o que ele queria, aí ele chegou na sala, sentou na mesinha que eu estava ocupando, falou assim: bonito, né? Pena que eu não contratei um político. Se você pretende crescer na estrutura, se você pretende gerenciar outros gerentes, é bom você aprender a coordenar sem se justificar. Porque tem coisas que você vai precisar fazer que você não vai dar para ser amigo de todo mundo a todo tempo, né? Então, escalada de liderança, escalada de responsabilidade, escalada de empoderamento do Daniel enquanto pessoa no âmbito empresarial, o que eu tive para aprender, eu aprendi com o Anderson justamente por conta dessa fala. Chefe, eu tô aqui porque eu quero o que você tem, né? Eu quero o conhecimento que você tem. Então é um cara extraordinário. Que legal, cara. O pessoal falava que eu puxava saco dele, eu falava, eu puxava saco mesmo, porque é quem podia me fazer crescer, vou puxar saco de quem? Cara, a gente vê todas as grandes referências em termos de desenvolvimento humano sempre falam a importância de você buscar um mentor. Sim. Um mentor correto, né? Aquela pessoa que já passou pelo caminho que você quer percorrer, que tem a experiência necessária, que você pode confiar e que está disposta a te ensinar. Você ter uma figura como essa. E para você foi o Anderson, no caso. Logo nós desenvolvemos todo o modelo, toda a estrutura de juntos, todo modelo de negócio da Forging, que é uma das academias que eu passei. Eu lembro que um dia antes da inauguração, foi no dia 19 de março, meu aniversário é 20 de março, né? No dia 19, dia 18, se não me engano, a academia inaugurou dia 21 ou 22. Mas enfim, no dia 19, eu lembro como se fosse hoje, eu estava passando mal de ansiedade, né? E por conta das coisas que precisavam acontecer. E aí o Anderson falou, cara, se você tá assim com essa inauguração, como é que vai ser? Com que a gente vai construir daqui pra frente, né? E isso eu já tinha quase 4 anos trabalhando com ele. E assim, ele sempre me abraçou com tudo. E trouxe uma visão macro,
né? Enquanto minha cabeça era micro, eu pensava só ali. Logo que eu girei a chave, né? Acabou meu tempo ali dentro da Smart, da Forest Gym, que é do grupo ainda. Aí ele me mandou para o Shogun Team. Shogun Team, na época, quando entrou, era um grande desafio. Eu não sei o que acontece, mas academias de luta em especial aqui na cidade não são academias que têm um grande exponencial, que tem uma grande possibilidade de crescimento, né? Então o desafio lá era fazer o negócio vingar. Tá aí até hoje, passamos por alguns perrengues no início, mas conseguimos trazer um modelo de negócio que nós já tínhamos validado em outras academias, né, para dentro da Shogun Team. Então hoje lá a gente trabalha, por exemplo, com um sistema de recorrência, que é algo novo no mundo de luta, né, no mundo de academia de lutas. E o Anderson falava para mim, né, vou te deixar de molho um tempo para você aprender a valorizar. E eu fiquei quase um ano lá, até o dia que eu pedi para sair. Falei, chefe, não, estou estagnado aqui. E eu falava que eu era recepcionista de luxo, porque eu ganhava como gerente de operações lá da unidade, ganhava muito bem, mas atuava ali na recepção, né? Atuava mais ali na lida com o cliente. Não que isso não seja importante, né? E aí o Anderson me deixou aí, cara, quase 9, 10 meses de molho ali. Aparecia pouco, a gente tinha muito pouco contato. Isso pra mim era muito agressivo, porque eu crescia nas conversas com ele, né? Então, isso pra mim foi ficar afastado foi um terror. Acontecendo junto com ele. Aí foi a época que eu falei, não, chefe, acho que não tá dando mais. Fui lá no escritório, fui chorar na barra da saia, não, na barra da calça dele, né? Fui chorar e falou, não, vamos voltar aqui de novo nas Smarts, me ajuda aqui, assim, vamos ajustar os ponteiros. Que legal. Mas é um cara que eu me inspiro muito, Anderson, né? A importância que ele, como mentor, teve para você. E isso de alguma forma te inspirou a mentorar outras pessoas também, porque eu acho muito bacana isso, quando você recebe alguma coisa, você não reter isso para você, né? Você pensar em compartilhar para a próxima geração, para as próximas pessoas que estão num ponto que talvez você estava. Eu entendo que isso faz parte da jornada. Você não precisa ser o faixa preta para ensinar o faixa branca, mas a partir do momento que você deu um passo a mais, que você aprendeu algo novo, que você evoluiu em algum sentido, que você conseguiu virar alguma chave, você está disposto a compartilhar isso que você teve como experiência para quem está onde você estava. Você mencionou que você tem as mentorias também. E a mentoria, como funciona? Então, para pessoas, para empresas? Para pessoas e para empresa, né? Você me perguntou assim, o Anderson, esse momento, ser mentoriado pelo Anderson, foi isso que fez girar a chave? Boa parte, né, do que eu vivi com o Anderson, meu diretor, me fez girar a chave que eu poderia ajudar outras pessoas. Que legal. Né? Aí a segunda questão, né? É pessoas ou empresas? É pessoas e empresas. Ao longo aí de 7 anos trabalhando na área de consultoria, antes de entrar para as academias, eu trabalhava com consultoria, mas de maneira mais velada, né? Não de maneira tão ativa. Eu entrei no grupo São Benedito, FFX, em especial a área fitness do grupo. E esse tempo com o Anderson me fez girar algumas chaves de como eu poderia ajudar a transformar a realidade local nossa através do empreendedorismo. E aí eu tive uma outra oportunidade dentro da estrutura da família, a gente fala assim, né? Teve uma oportunidade na estrutura da família, que é um nicho que nós não atuávamos antes, né? Que é a parte educacional da coisa, a parte de educar, condicionar. O nome dessa empresa é Quartel Coworking, né? E no militarismo a pessoa fala muito sobre adestrar, né? O que é adestrar? É fazer com que a pessoa repita até ela ficar boa naquilo, né? E aí surgiu, né? Nós vimos um nicho de mercado crescente que eu costumo dizer que é a minha forma de ser feliz, né? Ganhar dinheiro fazendo o que eu amo, que é ensinando outras pessoas a ter sucesso, que é algo que me deixa extremamente animado. É quando chega um novo empreendedor ou alguém que quer abrir um novo negócio, ou alguém que está patinando no negócio, chega até mim
perguntando como que eu posso fazer, o que você pode me ajudar com isso daí? A minha esposa fala que eu entrego minha consultoria na conversa de entrevista. Porque a pessoa começa a contar e fala, não, já vamos fazer aqui, ó, tá. Se ela não fechar pelo menos um mapa mental do que ela tem que fazer, ela tem ali. O que eu observei nesses longos 7 anos trabalhando com grandes empresas, médias empresas e também com pequenas consultorias pro bono, né? É que nem sempre o problema é o produto ou nem sempre o problema é a ferramenta, mas quase 90% das vezes o problema é o empreendedor. Né? É o comportamento que o empreendedor tem. É a falta de disciplina, é a falta de... Se você pudesse falar aí, o top 3 dos comportamentos do empreendedor que fazem com que dê errado, qual seria? Todas elas estão atreladas ao primeiro, né? Que é a disciplina. Né? Aí depois vem falta de motivação, as pessoas não entendem que motivação não é algo que você vai ter todos os dias. Eu estava conversando eu falo que é minha irmã, né? A Vanessa Morena, ela é uma jornalista. Eu estava conversando com ela vindo para cá, no WhatsApp, enquanto a Renata dirigia. E nós falávamos justamente disso, né? Eu estava falando, irmãzinha, será que a gente vai passar a virada do ano em Lucas do Rio Verde? Eu falei, será que no dia 26 eu já posso ir para lá? Né? Porque, cara, de ontem para hoje, o meu nível de energia não é o mesmo. E aí você pega um feriadão, eu já estou pensando que amanhã eu vou ter que voltar a trabalhar... Tá? O que me faz voltar a entregar o que eu tenho que entregar? Disciplina. Disciplina. E aí, o terceiro, para colocar aí num top 3, né? É falta de desenvolver habilidades. Às vezes, que é o que foi o meu caso na questão de vendas. Né? Eu tinha habilidade de vendas? Não tinha habilidade de vendas. Mas eu tive que desenvolver habilidade de vendas. Eu precisava me vender para o mercado, até para o ramo que eu atuo hoje. Quando eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura, no Mato Grosso Criativo, fui convidado pela Magna Domingos, já faleceu. Eu não lembro se era o secretário ou se era o adjunto, mas ele falou para mim assim, nossa, mandaram uma criança para me atender. Soltaram uma dessa. Baita recepção. Baita recepção. Não, foi em tom de brincadeira, mas muitas verdades são ditas em tom de brincadeira, né? Nossa, mandaram uma criança para me atender. E foi daí que eu deixei minha barba crescer. Eu não usava barba até 2014. Aí eu deixei minha barba crescer porque eu falei, não, pelo menos preciso aparentar, né? E lá em casa todo mundo tem cara de guri. Meu pai tem cara de guri, meu irmão parece que é mais novo que eu, mas é 4 anos mais velho. Caramba! E deixa eu mostrar uma foto dele. Pergunta se seu pai, ele parece eu do lado, é novo, né? Mas quando ele tá de roupa mais esportiva, parece que até que é meu irmão. Então lá em casa todo mundo tem cara de novinho, né? E aí me entrou com essa daí. E isso fala do quê? Isso fala da forma como eu me vendi, da forma como eu me apresentei lá. Por mais que eu tenha ido todo formalzinho, às vezes a nossa postura fala muito, né? A forma como você anda, a forma até como você se impõe. Até a confiança, a comunicação, o tom de voz, muita coisa influencia. Total, influencia. Nesse top 3, né? Disciplina, motivação, você precisa se motivar. Pablo passou já por aqui, o Pablo da Dom Pablo Barbearia, ele fala muito bem disso, né? O que te motiva? Ele vai ser pai agora, aí todas as nossas conversas de alinhamento de expectativa, eu estou fazendo um trabalho nas barbearias dele para uma possível expansão. Vou falar muito que tem coisa que é segredo. E ele fala, cara, a minha maior motivação, a minha missão é minha filha e minha esposa. Né? Então, você precisa se motivar. Ninguém vai chegar até tem, mas se você colocar aí em 30 dias do mês, quantos dias você recebeu não, vai lá, vai dar certo? E é uma motivação sincera, né? Não uma motivação oba-oba. Sim. Que às vezes você sente aquela descarga de energia, de adrenalina, vai dar certo, você consegue, você é bom e tal. Passa 1, 2, 3 dias, aquilo ali vai embora. Às tem vezes, que ser uma motivação vinda da essência mesmo. Da essência. Você falou, né? Às vezes passa 2, 3 dias, você vai vendo que você não sabe, né? E aí entra o terceiro ponto, que é desenvolvimento pessoal. Tem eu falo que são meus mentores virtuais, são pessoas que eu sigo, que eu acompanho, que ele fala, os conhecimentos, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Né? Então o terceiro ponto é se desenvolver. É você
ter fome, sede de conhecimento, mas não só para uma obesidade intelectual, mas para você agir em cima daquilo ali, né? Quando eu falo, e de maneira muito respeitosa, que a faculdade não prepara o aluno, aliás, a faculdade prepara o aluno para o mercado de trabalho. Ela não prepara o aluno para ser um empreendedor, ela não prepara o aluno para gerir o próprio negócio, ela não prepara o aluno para vender, para ter relacionamento interpessoal. Eu falo isso com muito respeito, porque são ferramentas que... A ferramenta mais nova que eu dei aula, eu acho, na nossa primeira conversa eu falei isso, né? A ferramenta mais nova que eu já dei aula, que eu utilizo, deve ter 45, 55 anos de idade. É o Canva, né? Alexander Osterwalder, que trata disso, foi desenvolvida há quase 60 anos atrás, pouco menos que isso. Então, eu costumo dizer que é uma ferramenta datada. De lá para cá, muita coisa mudou. Até essa ferramenta vir, nós tínhamos ali o plano de negócio, que era o plano diretor para você saber se você ia ou não ia abrir um negócio, né? Utilizo muito ainda o plano de negócio com meus alunos, mas antes de ir para o plano de negócio, eu uso o Canva. Se no Canva, que é uma foto do seu negócio, ou da sua ideia de negócio, você viu que algo não vai fluir, não adianta. Já para por ali, ajusta ali, porque o plano de negócio é uma ferramenta que você vai demorar aí, jogando baixo, muito baixo e sendo muito medíocre, 4, 6 meses para você desenvolver ele com fidelidade, né? Porque ele é um estudo que você faz. E aí você vai matar 6 meses da sua vida ou 6 meses do seu ano com algo que se você sabe, que se você não sabe se vai dar certo ou não, né? Esse processo de mentoria e consultoria que eu faço, ele é focado nisso. Ele é focado em ferramentas que ao longo desses 7 anos ativos, né? Comecei bem antes disso, fazendo consultoria e dando os meus serviços de graça para eu ganhar laço, para eu ganhar conhecimento. Mas dentro desses 7 anos aplicando de maneira científica a coisa, eu costumo dizer que quando a gente estuda administração, nós somos um cientista da gestão, né? A gente estuda aquilo. Dentro desses 7 anos trabalhando de maneira científica e observando os pontos que dão certo, que não dão certo, eu criei não posso dizer que é um método, porque nada é novo. A forma como eu utilizo, né, cara? Aparece um problema, você tem um cinto de ferramentas gigantesco que você pode puxar lá para resolver. Cara, por que o Anderson, nesses últimos anos, né, teve tanta relevância? Coisa que eu aprendi dentro do grupo, com ele, especificamente com ele. É coisas que eu apliquei fora das empresas da minha família e que deram resultados lá. Então isso é lastro, isso é conhecimento. O processo de mentoria e consultoria e mentoria, eles são distintos, né? Então eu tenho mentorados e eu tenho clientes que eu chamo todo mundo de aluno, né? E eu tenho os meus clientes de consultoria. O processo de consultoria, você entrega algumas ferramentas, ensina o pessoal a fazer, e aí se ele vai fazer ou não, é problema dele, né? O processo de mentoria, você tem um comprometimento maior com a entrega daquele resultado. Então, quando o camarada chega para mim e fala assim, poxa, Daniel, não consegui fazer tal coisa, a pergunta que eu faço é, e qual foi o problema? O que te impediu de desenvolver isso daí? Né? E aí eu costumo dizer que eu julgo se é uma desculpa ou se é válido o que meu aluno está me falando. O processo de consultoria, eu coloco ele no seguinte ilustração. Você vai no médico e você vai falar para ele que está com dor de cabeça. Ele vai te perguntar, está com dor de cabeça aonde? É nas têmporas, é aqui atrás, onde que é? E aí ele vai te passar uma receita. Você toma o remédio se quiser, né? E é diferente da mentoria, da assessoria que você tem, da mentoria, né? Que você tem como se fosse um tratamento intensivo. Você está ali já na CTI e o médico está indo lá consultar e ver como é que estão seus batimentos, como é que está seu pulso, como é que está, se o remédio está fazendo efeito ou não. Se o remédio está fazendo efeito, amém, consegue, vai. Se não está, você troca. Né? Às vezes, por que o processo de mentoria ele é bacana? Eu gosto. Eu já atendi um cliente no ramo de móveis, indústria de móveis, que ele tinha uma média de 18 centavos de prejuízo por cadeira vendida. E ele achava que o gap financeiro dele vinha porque ele faturava pouco, que ele vendia pouco.
E quando nós descobrimos esse gap, né, de 18 centavos, a gente descobriu que quanto mais ele vendia, mais ele tinha prejuízo. Então, no processo de mentoria, quando a gente fala que às vezes você dá o remédio e você vê que o paciente, que seu aluno não está rendendo ali, como ele está mais próximo, você tem uma periodicidade. Nossa, tá difícil. Periodicidade de acompanhamento com ele, você consegue enxergar, poxa, mas se a gente ajustou aqui, não deu certo, ou ajustou aqui, degringolou em outro lado, você consegue ser mais efetivo, mais rápido na solução daquilo, né? Então, eu trago toda essa experiência para esse processo, né? Aí agora sim respondendo a pergunta. Né? Para pessoas ou para empresas? Eu falo que é pessoas e empresas, por quê? Porque, como eu disse ali no início, a grande maioria dos problemas dificilmente é o produto, ou dificilmente é a empresa, é a ferramenta que a pessoa usa. Pode ser que seja? Pode, mas a grande maioria das vezes é o empreendedor. É o empreendedor que não tem postura, é o empreendedor que não toma as rédeas do negócio. Eu tive foi um dos meus primeiros clientes. Ele trabalha no agro, e todas as vezes que tinha um problema dentro do escritório, que ele ia ter que acertar os ponteiros com o colaborador, ele não ia trabalhar. Dá pra... Rapaz... Tipo, ele deixava o negócio se resolver sozinho. E isso é um comportamento. É diretamente uma... Entendeu? Competência interpessoal, né? Não tem nada a ver com o business. Aí, em si. o camarada do fundão da sala, que é bom em festa, que é bom em resolver problema, que é bom em relacionamento interpessoal, o cara é marginalizado, o cara não é bom. Bom mesmo é o cara que é bom de matemática. Isso é inteligente. E isso é habilidades que a gente não desenvolve. Cara, eu era cagão demais. Eu falei um exemplo para você aqui. Meu chefe pediu para eu direcionar uma ação e eu fui negociar com os outros gerentes porque eu não queria falar, olha, nós vamos fazer assim, assim, assado. Isso e é uma habilidade que eu precisei desenvolver. Né? Então, por que não tem como eu trabalhar? Tem como? Tem, mas eu opto por não trabalhar de maneira distinta a empresa do empreendedor. Porque eu posso deixar a empresa redondinha para ele. Se ele não girar a chave nele, a partir de quando ele assume a empresa, o negócio, quando eu falo assume, porque eu não pego ela de fato, mas eu condiciono os colaboradores, né? A gente tem um processo de conversa, os gerentes, na verdade, eu oriento os gerentes na condução, né? Então, eu explico as ferramentas dos gerentes e aí é papel deles passar para a empresa. Mas se o chefe ali, o imediato, né, o capitão do barco, não girou a chave na cabeça dele, nada vai. Tudo começa pelo dono da empresa. É legal você fazer esse trabalho interligado, porque eu imagino que você, como alguém que está prestando serviço ali, você tem interesse que tenha os melhores resultados. Sim. E o melhor resultado é que mesmo depois que você se afaste, aquilo continue se prolongando. Agora você faz um trabalho que, você tirou o pé de lá, o negócio não está dando mais certo, foi meu nome isso que passou lá, foi o Daniel que passou por lá. Então é muito legal você aliar essas duas coisas. Coisas que eu coloco no contrato. Antes de chegar na fase de assinar um contrato, tem uma seletiva que eu faço. Atualmente é eu quem faço. Então a pessoa pede um orçamento de consultoria, junto com o orçamento de consultoria ele vai ter uma conversa comigo. A gente faz uma avaliação de perfil, vou entender o camarada, vou ver se ele tem de fato um compromisso com a mudança, porque senão eu nem pego. Né? Então era conhecido como mago do jurídico Márcio Thomas Basso, ele foi ministro da Justiça, né? Ele era conhecido como mago porque ele, na questão da corrupção, ele conseguia girar a chave e o cara... Não é difícil no Brasil, né? Mas o cara saía inocentado do negócio ali, né? Porque o cara... E uma frase que ele falou para um político lá, ele falou, olha, eu não vou pegar o seu caso porque eu não pego caso perdido. O seu caso não tem como resolver. Né? Daí vem a alta taxa de solução dos clientes dele. Né? Então era um cara que estava sempre bom, ele fazia uma prévia. E até porque eu não estou nisso pelo dinheiro, eu estou nisso porque eu quero ver a empresa crescer.
Né? Se o cara quer Você só... tem uma paixão muito grande nisso, né? Cara, Quando eu sou a gente apaixonado. conversou. Sou apaixonado. Eu gosto da pequena. Eu gosto da pequena, eu gosto da problemática, aquela que tá no caos ali. Que as pessoas falam, cara, eu venho disso, né? Eu vivenciei isso. Então, lá em casa, meu irmão era o cotado para assumir as empresas, mas ele não queria, né? E eu tive que lutar para conquistar os olhares do meu pai, os olhares da minha mãe. É uma questão da família, né? Sempre mais velho que assume grande parte da responsabilidade. E eu tive que lutar, eu tive que mostrar que eu era capaz, tive que mostrar que queria fazer, né? E o mercado de trabalho, na verdade, é isso, né? O mercado de trabalho, o business é isso, hard business é isso daí, é você lutar, amanhecer, matar um leão, dormir, matar outro no outro dia, e é se desenvolver. Se o empresário, se o empreendedor, ele não tem, é forte falar, né? Mas ele não tem coragem para tocar, ou ele não tem energia para tocar, o negócio dele está fadado ao fracasso. Então, essa triagem que eu faço, não é porque, nossa, Daniel, você é tão bom assim, só que a elite, não, eu quero resultado. O que eu não quero é só o dinheiro do cara. Eu quero alguém que vai entregar resultado. Se você quisesse só o dinheiro, você podia muito bem pegar o cliente, Sim. paga, tchau, depois, você não fez o que eu mandei fazer, tchau, mas não, você quer realmente uma sinergia que construa um resultado duradouro. Entregue, cara, eu acredito muito no empreendedorismo. Quando eu falo que o empreendedorismo é uma das formas que nós temos de mudar a realidade econômica do país, né? Não é demagogia barata, não é empreendedorismo. 85% das empresas, ou mais, é um dado que eu estou pegando de 2017, né? Foi a última vez que eu vi esses dados do Sebrae. Mas lá em 2017, 85% da economia brasileira girava em torno de micro e pequeno empreendedor, né? De micro e pequena empresa ali. Não das multinacionais, não das grandes, que tem uma fatia boa do bolo da pizza, mas a grande maioria são os pequenos empreendedores. Quem mais sofreu nessa pandemia, né? E aí, falando de pandemia, né? Muita gente foi mandada embora, muita gente foi dispensada, muita gente recebeu um acerto, muita gente boa, com ideia boa, recebeu na pandemia um incentivo para empreender. Eu conheci um rapaz no Rio de Janeiro, nesses fóruns da vida que eu participo na internet, né? O cara, com o primeiro auxílio dele de R$600, ele, pouco mais da metade do valor, ele comprou ingredientes para fazer brigadeiro e ele ganha ele fatura uma média de 10 mil mês vendendo brigadeiro no Rio de Janeiro, na favela, só na favela. Não estou falando que ele desceu só na favela, quase 10 mil. Não chega a 10, mas é muito. Eu conheci um rapaz, Cuiabá tem muito disso, né? Você senta num lugar, do nada brota alguém te vendendo alguma coisa. Esqueci o nome dele, se não me engano é Gabriel. Ele tinha um grupo e ele vendia... Esqueci o nome do doce, é um docinho amarelinho, muito gostoso. Vendia para financiar as atividades durante o dia dele, porque durante o dia ele estava desenvolvendo um negócio, durante a noite ele saía para vender, e aí eu ofereci um emprego dele para ele como recepção de uma das academias. Ele falou, não, eu ganho bem mais vendendo docinho e trabalhando no meu propósito de vida durante o dia do que fazendo lá. Então, o empreendedorismo, o informal, são coisas que se a pessoa faz com consciência e com consistência, ela tem um retorno disso daí, né? O liberalismo fala sobre isso, que é no que eu creio. Cara, meu pai, quando foi pedir minha mãe em casamento, minha avó, ela era gaúcha e tinha uma condição de vida boa, né? Ela falou pro meu pai assim, olha, volta em 8 meses. Se em 8 meses você tiver um lugar para colocar, um teto para colocar sobre a cabeça da minha filha, você pode levar. E ele voltou com 6 e casou com minha mãe. Olha só, tá vendo? Motivação. Então, assim, motivação. Qual que é a motivação dele? Casar com minha mãe, né? Assim, depois minha avó ajudou muito, com muita coisa, né?
Mas meu pai foi servente pedreiro, era ajudante de marcenaria. Hoje nós temos eu falo que é a minha empresa vitrine, né? A Dracma tem aí, acho que 23 ou 26 anos de idade. E é uma das empresas mais sólidas do ramo no mercado, reconhecidas. Não tem lugar que a gente, não tem arquiteto que a gente fala do nome Dracma, inclusive eu uso como sobrenome, né? Daniel Dracma, que não conheça a história da loja, não conheça a loja, ou que já não tenha passado pela loja. Nós trouxemos muita tendência da época de São Paulo. Meu pai viajava, nós tínhamos um parque de fábrica, um parque industrial que produzia boa parte dos nossos móveis. E eu lembro como se fosse hoje, ele ligava de lá para o Valdeci, você vai fazer os cortes assim, 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 tal medida, já compra tal acabamento, assim. Quando ele chegava aqui, enquanto as outras lojas demoravam, na época, né, 6, 7 meses para começar a chegar a coleção nova, de São Paulo para cá, Rio Grande do Sul para cá, nós com 4 semanas, um mês, nós já estávamos vendendo a tendência que ainda ia chegar. Olha só, nós fomos referência em móveis rústicos aqui dentro do estado por longos 2 anos. Quando os móveis rústicos das indústrias chegaram, nós já estávamos nadando de braçada há muito tempo nisso. Tem um lado positivo e negativo, né? Porque eu lembro uma época, nós fomos, acho que foi em 2009 ou 2010. Meu pai foi pra feira, eu não acompanhei ele, foi 2009, por aí. Foi ele e minha mãe, e lá tava na moda mesa com a lâmina de ébano, que é uma lâmina preta, bonitona. Eu mesmo achava linda ela, né? Bonitona, e quase toda a feira tava vendendo peça preta. Hoje, eu acho que se fosse hoje, daria muito bom. Meu pai pegou e mandou. Compramos lâmina, compramos tudo, mobilizamos todo o chão de fábrica para produzir peças daquele jeito. Investimos uma grana alta e quando nós colocamos para vender, não vendeu nada. Eu tenho produto até hoje no meu estoque dessa época. Eu estava visitando, começou a chegar a mercadoria e eu gosto de ver, né? Eu não sei, é algo que eu trouxe. Eu gosto de ver, eu gosto de abrir a caixa, saca? Unbox. Eu gosto de fazer. E aí eu sempre quando chega algum volume grande, eu vou lá na loja para eu ver os meninos abrindo, para eu ver a novidade, que eu gosto disso. E aí eu achei umas 4, 5 peças, mesinhas laterais que fica no lado do sofá, dessa época, que não vendeu. Então tinha um lado positivo, tinha um lado negativo também, né? Meu pai ele sempre foi muito visionário na questão de arriscar. Não, eu já tenho. Frase que eu falo para esses novos empreendedores e que eu aprendi com o meu pai: se nada der certo, qual é a pior situação que você vai ficar? Enxergou isso? Enxerguei. Então, vale a pena ou não vale arriscar? Então, o meu perfil é um C, né? Enorme, muito passivo, tem medo de arriscar. Eu fui isso por muito tempo. Hoje eu tenho uma dominância no D, que eu fui lapidado pelo meu pai e pelo Anderson, né? Mas eu sempre tive muito medo de arriscar. E meu pai não. Não, se der certo, beleza, nós vamos colher os louros disso daí. Se der errado, vai estar todo mundo na merda junto. Essa era a frase, né? E nós construímos tudo isso, foi com raça, com meu pai foi de maneira muito empírica, né? Ele não tem técnica para isso. Mas foi estando à frente do negócio. Então não tem como eu separar empresa do empreendedor. Até para a empresa andar sozinha, como é o meu caso hoje, o Pablo foi me visitar ali no quartel. Agora, como a gente está focado na realização desse evento, em entregar, do Propulsão Empresarial, em entregar uma experiência incrível de mudança para esses empreendedores lá. O Pablo está vindo bastante aqui no quartel, eu também estou indo bastante lá na Dom Pablo Barbearia. E o Pablo falou assim: Daniel, como que você sai da empresa e deixa a empresa rodando sozinha aí? Eu respondo para ele: Pablo, foram aí de março até novembro condicionando a minha equipe
para que elas não dependam de mim. Eu falo para o empreendedor, qual foi a última vez que você tirou férias? Né? A grande maioria das respostas são, eu não tiro férias, eu não consigo tirar férias, não tem como, minha equipe não roda sem mim. E o empreendedor que não conseguiu fazer, o empresário que não conseguiu fazer com que a sua equipe rode sozinha, ele já fracassou como líder. O Pablo lançou um vídeo esses dias aí atrás falando, você é o pior colaborador da sua empresa. E isso é uma verdade. Né? Então eu saio hoje da minha estrutura empresarial ali e ela roda inteiramente sem mim. Eu tive uma consultoria de um cara que veio do Rio Grande do Sul e ele falou assim, né? Falou, você não tem tempo para sair, você não tem tempo para me atender num processo de consultoria. E se você tiver um AVC daqui a pouquinho, precisar passar 15 dias no hospital, sua empresa fecha? Aí sim você vai ver o que é problema. Né? Então, quando o empreendedor, quando o empresário, enquanto empresário não girou a chave nele, ele pode ter a melhor ferramenta ali dentro. Muitas vezes eles perpetuam isso até para os próprios colaboradores, né? Tem colaborador que se morrer, travou a empresa, travou o financeiro, travou o RH, só ele sabe executar aquilo ali. Não tem muito claro os procedimentos, não tem a integração da equipe, as pessoas não entendem o que acontece nos outros setores, então é muito interessante você ter esse olhar para a pessoa. Sim. Não apenas pro business. Ô Daniel, cara, que honra ter você aqui. Valeu. Espero que um dia a gente possa fazer também o processo de sucesso Drachma Móveis, né, que também admiro muito. Meu pai arquiteto sempre falou muito bem da Drachma. E, cara, eu quero saber o que a gente vai poder sortear hoje pra galera, meu. Bacana, cara. O que a gente vai fazer pro pessoal? Pensando aí no desenvolvimento da sua audiência aqui, do pessoal que tá contigo, nós vamos ceder, né, 2 ingressos pro Propulsão, para vocês fazerem o sorteio. Faz contato com a gente, que a gente já... Não sei como é que vocês fazem. A gente vai fazer o seguinte, então, para participar, tem que seguir o meu Instagram. Vai colocar a câmera aí, já que você quer fazer olhando para a câmera. Você, para participar, concorrer a 2 entradas para o evento Propulsão Empresarial. A gente está aqui com um dos palestrantes, o Daniel. Você precisa seguir o Processo de Sucesso no Instagram, seguir o Instagram do Daniel também. Como está o seu Instagram, Daniel? O Instagram tá Daniel Drachma e o do Propulsão também, né? @Propulsão Empresarial. Maravilha. Segue esses 3 perfis, marca pelo menos um amigo, né, Daniel? Por favor. Marca pelo menos um amigo e eu sempre peço para o convidado escolher uma frase para a pessoa comentar e concorrer ao sorteio. Então, que frase que você acha que a galera vai comentar lá? As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para um próximo nível. É isso. Perfeito. Quer participar desse sorteio? Comenta essa frase. Propulsão Empresarial, dia 18. Vai ser um baita evento. O que a galera pode esperar desse evento, Daniel? Transformação. É a primeira palavra que vem à minha mente. É transformação. É um evento que vem para instigar a mudança de comportamento. Então, vou fazer um jabá completo aqui, né? Nós vamos trabalhar 4 pilares, né? Então, que são missão, propósito de vida. Um empreendedor que não tem missão e propósito de vida é um empreendedor que vai estar sempre buscando motivação, né? Fora, e às vezes não são sempre muito firmes. Segundo, são ferramentas ideais para que você consiga desenvolver as suas atividades, desenvolver a sua empresa, desenvolver as áreas necessárias dentro da sua estrutura. Terceiro, comportamento de sucesso. Quem vai falar sobre isso é o Alex Setoguchi. Ele esteve à frente nos últimos 20 anos da Alex Restaurante, que é bastante conhecida aqui na cidade, né? Quem não passou pelo Alex até hoje? Nunca foi, né? A Vanessa, da Primonted, que vai falar sobre a arte de ser inevitável. E, por último, não menos importante, são bases bíblicas, né? Na verdade, é fé empreendedora com o pastor Hugo, que vai tratar mais sobre a espiritualidade, a importância disso no âmbito dos negócios, né? Perfeito. Basicamente, então, uma equipe de peso para gerar transformação na vida dos empreendedores aqui da nossa região. Se a pessoa sair de lá da mesma forma que entrou, tá complicado. Tá complicado, só tem que benzer. Tem que benzer. Vale do sal, né? Cara, que honra. Muito obrigado. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.